Seleção e comentários de textos bíblicos. Que nosso Senhor fale ao seu coração através da sua palavra pelo seu Santo Espírito. Profeta Daniel. Introdução. Daniel significa Deus é meu juiz. O livro retrata acontecimentos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, em 605 a.C., até o terceiro ano do rei Ciro, em 536 antes de Ciro. O contexto histórico do livro é o cativeiro babilônico de Judá por 70 anos, profetizado por Jeremias. Propósito do livro de Daniel: dar ao povo a certeza de que o juízo de seu cativeiro entre as nações gentias não seria permanente, e mostrar a soberania de Deus sobre as nações e o triunfo final do seu reino na terra. Visão panorâmica. A mensagem profética que Deus revelou a Daniel foi através de visões, sonhos e simbolismo, visando encorajar o povo de Deus com respeito ao triunfo final do reino de Deus e de sua justiça na terra. Suas mensagens abrangem o futuro próximo e o futuro distante, quando o povo de Deus buscará discernimento, pureza e sabedoria para compreender o que Deus fará. Características especiais do livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, e como o Apocalipse do Novo Testamento revela grandes temas proféticos de vital importância para a igreja no tempo do fim. É a única profecia do Antigo Testamento que estabelece a data da primeira vinda de Cristo, em seu capítulo 9. O livro de Daniel e o Novo Testamento. A profecia de Daniel a respeito do Messias vindouro o descreve, em primeiro lugar, como a grande pedra que esmagará os reinos deste mundo. E, em segundo lugar, diz que o Filho do Homem receberá de Deus Pai o domínio, a glória e o reino sobre todos os povos, e que seu reino será eterno. Daniel também fala da grande tribulação e do anticristo, da segunda vinda de Jesus, do triunfo do reino de Deus, da ressurreição dos justos e dos ímpios e do juízo final. E ele nos estimula a viver uma vida santa, como ele e seus 3 amigos viveram, separando-se do pecado e do mundo. Que vivamos neste mundo incrédulo, sem participar de seu espírito e do seu modo de vida, meus irmãos. Sejamos como Daniel e os seus 3 amigos, fiéis a Deus sempre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes jovens especiais estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel disse:
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Então os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Então, Daniel perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que tive. Então o rei perguntou a Daniel: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata,
O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se e, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó que debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província de Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Esta passagem, este sonho, mostra a pedra que esmigalhará todos os demais reinos. Essa pedra é Jesus Cristo, que inaugurará o seu reino no final dos tempos, reino eterno, reino de paz, de justiça e de amor. Aleluia, glória ao nosso Deus. Capítulo 3. A imagem de ouro de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso,
Logo que ouviram o som da trombeta, os homens prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor lhes disse: agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em um montão de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Meu querido, minha querida, isso é que é amar a Deus acima de todas as coisas e confiar em Deus. Os 3 jovens disseram a Nabucodonosor: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo. Mas se ele não quiser nos livrar, saiba que nós não vamos adorar a sua imagem, não vamos adorar essa estátua, porque nós adoramos só a Deus. Foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E Nabucodonosor, pelo tipo de espelho que havia, viu 4 pessoas lá dentro andando normalmente dentro do fogo. Jesus estava com eles e o fogo não os atingiu. Deus é todo-poderoso, pode proteger-nos de todo o mal, e Ele sempre está conosco. Mas o que compete a nós é sermos fiéis a eles.
No Novo Testamento, Jesus diz que para entrar no reino de Deus é necessário muito esforço. Muito esforço. O caminho que leva à perdição é largo, é fácil de caminhar por ele. Mas o caminho que leva para o céu é estreito, é estreito. Então é necessário que nós nos esforcemos, que nós nos comprometamos com Deus, que Deus seja o maior amor da nossa vida e sejamos fiéis a Ele, amando-o acima de tudo, mesmo que seja a nossa própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos a eles fiéis, amados.